E aí, vamos falar hoje sobre quadrinhos, problemas conjugais, editoriais e como uma pessoa que faz obras tão maravilhosas consegue ser extremamente babaca. No caso, não é o autor do quadrinho e sim o personagem da obra, tá? Já deixei isso aqui bem claro. Mas antes, não se esqueça, curte, compartilhe e comenta. Se inscreve no canal, procura lá na roxinha Feric também para dar um apoio. Além disso, se você quiser adquirir o quadrinho que a gente vai estar falando hoje, que é Decadência de Inyo Asano, olha na descrição, tá? Tô tendo que fazer isso em insert, que eu esqueci de pedir essas coisas de youtuber. Infelizmente não sou um bom profissional, então dá aquela olhada ali na descrição, compre pelo meu link da Amazon. Essas migalhas da sua compra me ajudam. Então é isso. E hoje vamos falar sobre Decadência, ou no original Reiraku, uma obra que o Inyo Asano escreve sobre a vida de um mangaka e sobre alguns casos que acontecem na vida adulta dele, e um pouquinho do seu passado também. É aquela, se você quer ler sem saber nada de spoiler, já fica ciente que esse quadrinho vai ser uma pedrada, tá? Como toda obra de Inyo Asano, você pode esperar uma obra que vai ser extremamente densa para você ler e que vai te fazer ficar pensando. E o que essa obra vai te fazer refletir? Principalmente sobre questão de desgaste do trabalho, sobre questão envolvendo relações interpessoais, em especial relacionamentos amorosos, sobre o autor ter a sua posse sobre os significados que as pessoas podem vir a ter sobre suas obras. Isso são coisas que o quadrinho vai abordando em partes durante a sua narrativa. Neste vídeo, a gente vai falar sobre elas com alguns spoilers. No quadrinho Decadência, a gente acompanha Kaoru Fukazawa, ou Fukazawa Kaoru, que é um personagem que é muito focado no seu trabalho. A gente vê que ele gosta muito de mangá logo no começo, é dito isso pra gente no flashback do personagem, que tinha um cabelo levemente similar ao do Inyo Asano, o que em alguns momentos me fez pensar se poderia ser um mangá autobiográfico. Por mais que tenha aquela questão da autobiografia japonesa ser um pouco diferente da ocidental, não vamos entrar nisso agora. Uma coisa, antes de começar a aprofundar em alguns pontos do quadrinho que eu preciso acabar comentando, é que esse quadrinho acaba tendo uma montanha-russa de simpatia e falta de simpatia pelo protagonista, o Kaoru Fukazawa, porque a gente acaba vendo partes dele que acabam sendo bem legais, a gente pode simpatizar com os problemas que ele passa, porém em outras ele acaba sendo uma pessoa muito tóxica, uma pessoa egoísta, impulsiva, que está mais preocupado consigo mesmo e não tanto com o que as outras pessoas ao seu redor querem e gostam. Isso é algo que reflete muito em alguns relacionamentos que a gente vê dele, principalmente no passado, e até mesmo no relacionamento que resulta boa parte da trama, da narrativa. E aquilo, aqui sem spoilers nenhum, agora eu vou começar a ir aos poucos, quando eu for falar do final do mangá em si, daí eu aviso novamente, pra quem não quer ter essa experiência completamente arruinada, ficar ciente que vai começar. Então, vamos lá. Logo nas primeiras páginas do quadrinho, a gente acaba tendo diálogos dele e uma ex-namorada que acaba mostrando que ele é uma pessoa que tem um foco muito alto em produções como mangás. E aí é um ponto que mostra que ele é uma pessoa como alguns de vocês provavelmente que tem um hiperfoco nessas obras, nesse tipo de material e consome muito, que só sabe falar disso, né, nerdola? Eu sei que tu fica muito tempo só falando disso, seu nerdola de merda. Porém, no primeiro relacionamento dele, é até mesmo dito que esse é o maior problema dele, porque ele é uma pessoa que gosta tanto de mangás que ele não se dá com a mesma intensidade para coisas que não estão relacionadas a isso. E aí é o ponto que a gente vê o primeiro marco nessa narrativa sobre como que ele é uma pessoa que
ama mangás e no futuro vai trabalhar com isso, então a gente já cria um paralelo para conseguir analisar o que vai surgir desse amor quando ele ter a cobrança do emprego. A gente tem também o ponto de que algumas pessoas, principalmente neurodivergentes, sofrem que é gostar tanto de algo que não sabem quando falar daquilo começa a ser um incômodo para as pessoas próximas. Isso é algo que costuma atrapalhar alguns relacionamentos quando uma pessoa é neurodivergente e a outra não gosta dos mesmos assuntos do hiperfoco. E esse é um ponto que eu simpatizei com o Fukazawa, porque eu gosto muito de games e quadrinhos. Muito. Eu falo muito disso. Eu consigo ser sociável para falar disso. E é um ponto que eu tenho que me policiar muito para acabar não cometendo os mesmos erros que ele. É algo que eu já aprendi antes. Ele, aparentemente, no quadrinho nunca aprendeu isso. É o que o bullying faz falta, né? O bullying me fez perceber que, opa, não seja tão nerdão com todo mundo. Maneira. Faltou resumo da história. Se tivesse sofrido bullying, o Fukazawa não seria tão babaca. Pronto, vídeo encerra aqui, então é isso. Não se esquece de dar seu like, curtir, compartilhar e falou! Mas pode ser qualquer coisa, pode ser alguém falar, olha, você tem que maneirar um pouco em determinados ambientes. Isso é algo que eu vejo que é um problema que algumas pessoas neurodivergentes, por causa da sua condição, acabam tendo dificuldade. Alguns por causa da sua neurotipia. O pessoal acaba que não fala isso pra ela, não simboliza isso, não notifica ela, olha, vamos aprender que nessa circunstância não dá pra ser assim. Tem que passar essa questão educacional desse ponto. Isso é algo que aparentemente faltou pro Fukazawa nisso, né? De aprender a lidar minimamente com as pessoas ali, talvez. E aqui é que, de novo, se você tem esse hiperfoco em algo, saiba que não é todo mundo que quer te ouvir falando sobre um assunto durante 30 minutos. Aqui os vídeos tudo tem mais de 30 minutos. O bruto dá quase 2 horas dessa bosta. Beleza, né? No decorrer da história, também conseguimos ver que Inyo Asano utiliza a decadência para fazer uma leve crítica ao sistema editorial das editoras de mangás no Japão. Não as independentes, tá bom? Estamos falando de uma Shonen Jump da vida, porque essas empresas grandes, elas acabam limitando um pouco a autoralidade, a forma como o autor pode conceber a sua obra, algo que prejudica tanto o processo criativo desse autor, porque ele fica fadado a escrever algo que seja comerciável, algo que vá vender bem. Porém, mesmo que ele escreva algo interessante que não venda bem, ele pode sofrer com umas perdas econômicas e de prestígio que vai afetar seus próximos trabalhos, e a gente vê o Fukazawa transtornado por isso, tendo um bloqueio criativo durante boa parte do quadrinho, entre o começo e até boa parte do final. Ele está com esse bloqueio, sem saber o que vai fazer. É o que a gente acaba vendo ali, e como que é desgastante essa vida de mangaka. Em certo momento a gente vê o Fukazawa perdido, pensando o que ele vai escrever depois de ter escrevido um quadrinho, um mangá, que foi sucesso de venda e de crítica. Porque agora ele se sente com uma cobrança de fazer algo do mesmo nível ou além, melhorar ainda mais. E é algo que vai corroendo ele, essa pressão que ele sente. É uma pressão que, de certa forma, os editores acabam colocando nos artistas. E é jogo do capital, né? Jogo do capitalismo. E essa necessidade de uma obra artística sempre ser revertida em lucro é algo que a gente acaba vendo um próprio debate dentro do próprio quadrinho. Por quê? O Fukazawa, em um determinado momento, reclama sobre como obras medíocres estão se tornando extremamente rentáveis. Porque a gente tem obras medianas vendendo muito, gerando apego às pessoas, fazendo com que elas gastem muito dinheiro com elas, enquanto algumas obras se tornam sucesso de crítica porque tem diversos pontos positivos, porém a pessoa média acaba que
não vai atrás delas. E esse é o maior problema que ele vê na cena de quadrinhos atualmente, né? Podemos ver aí o pessoal que endeusa, por exemplo, Mineirinho. Pô, aquele jogo, Mineirinho Adventures, o jogo foi um meme, vendeu demais, teve continuações. Tem mais de 3 jogos na Steam daquele jogo indie, que acabou vendendo bastante até perto do que ele deveria vender, que é quase nada. Por quê? As pessoas abraçaram o medíocre e acaba que indies de muita qualidade, feitas por uma pessoa às vezes, ficam ofuscados por essa obra medíocre. Isso é o que acontece nos quadrinhos. Aí só a gente vê, né, que a gente tem aqueles Battle Shonens mais genéricos que acabam vendendo muito. É só ver a porrada de Isekai que tem sido feita. Meu Deus, eu leio webtoons e todo webtoon que eu vejo, procuro ali, é sempre Isekai. É sempre Isekai ou a mesma obra com personagens semelhantes, com pouca mudança. Mesmo na narrativa, mesmo os tropos que eles podem trazer de diferente, eles não fazem isso. E esse é um problema muito grave para essas obras. Porque é aquilo, a gente vai fazendo um mercado que se retroalimenta de uma arte que ela é muito superficial. Todo o teor, toda a forma de arte crítica que pode ser feita dentro de um quadrinho, às vezes é perdido. Isso é uma pontada que o Inio Asano faz, porém, né, é uma crítica meio hipócrita, porque ele faz quadrinhos bem autorais até. E vende pra caramba. Ele é super famoso. É uma crítica meio hipócrita porque ele conseguiu sair disso, mas não é a realidade de todos. Alguns mangakas ficarão presos nessa questão de fazer obras medíocres porque é o que vai vender e vai trazer sustento. Infelizmente, para viver, você vai precisar de dinheiro e a sociedade necessita que você venda, senão você vai ser esquecido, não vai vender e vai morrer de fome. Arte e capitalismo. Só um disclaimer antes que eu me esqueça. Eu falei tudo isso, o Fukazawa traz esse ponto no quadrinho pra gente refletir, porém no quadrinho tem um contexto, que é, essa crítica dele é muito hipócrita por um motivo. Ele é uma pessoa egoísta e ele acha que toda obra que ele faz deve ser uma obra que vai revolucionar, é uma obra que vai trazer iluminação divina para as pessoas. E é isso que ele acha que falta na indústria de mangás. Obras como a dele, pessoas como ele, que são pessoas iluminadas, pessoas elevadas. Ideia é aquela, é o nerdola que se acha especial. O cara gosta tanto de uma coisa que por esse conhecimento dele ele se acha especial. Ao ponto de submeter todas as demais obras, tudo o que não é algo que é feito somente para ser grande, introspectivo, como algo supérfluo. Vou deixar aqui um aviso que isso não é uma crítica ao Inio Asano na construção desse personagem, porque acaba dando mais facetas pra gente analisar. E creio que nessa parte não seja tão autobiográfico, porque a gente teve lá o quadrinho Heroes do Inio Asano, que também parece ser muito bom, ainda não li, quem quiser me dar aí. Fico no agrado aí, valeu, é nóis, tá mendigando um pouco. E pra gente finalizar essa parada da mediocridade dos quadrinhos atuais que o Fukazawa diz estar crescendo cada vez mais na indústria de mangás, quero só deixar aqui bem claro que uma obra ser medíocre às vezes não quer dizer que ela não vai ter um conteúdo, um contexto que te faça refletir, te faça ter uma iluminação momentânea ali quando você está lendo. Porque essas obras de quadrinhos são arte, e a arte vai mexer com cada pessoa de forma diferente, da mesma forma que, pra mim, Velozes e Furiosos não traz nenhuma complexidade que faça com que eu pense, nossa, isso daqui fez eu crescer como pessoa, fez eu ter um questionamento na vida.
Algumas outras obras também medíocres, como Otaku Nikoi wa Muzukashi, ou Otakoi, aqui publicado no Brasil. É um quadrinho extremamente medíocre, mas que me fez pensar muito. Então, tem essa questão relativa sobre mediocridade, que é uma coisa levemente subjetiva, o que pra mim eu posso considerar algo medíocre, pra outras pessoas não vai ser. Vide que eu gostei demais de Ursinho Pooh 2, o Sangue Mel lá, eu gostei, me julga, eu me diverti vendo aquela bosta, tipo, eu me diverti, tá valendo. Eu não me divirto com Velozes e Furiosos, mas com Ursinho Pooh, por isso que eu tô ansioso pro Bambi assassino. Mas tangente. E agora vem um momento um pouco mais conturbado, que é a gente falar sobre o relacionamento dele. Esqueci o nome da esposa do Fukazawa. Vou chamar ela de esposa do Fukazawa. Ela é uma editora que trabalha com um mangaka que tem feito um relativo sucesso atualmente. E ela é uma pessoa workaholic. Ela sempre está trabalhando, sempre quer trabalhar, e isso acaba fazendo com que ele fique ainda mais frustrado com sua vida. Por quê? Ele basicamente não tem uma conversa pessoal com ela. É tipo, oi, tudo bem? Tchau. Ah, vou ficar até tarde porque eu vou auxiliar meu mangaka. E isso vai mexendo com ele. Pra você que achou que esse momento ia ficar defendendo o homem dessa relação, não, ele é um babaca, porque como que ele faz pra acabar tendo uma mudança? Ele decide procurar entretenimento adulto. E aí já chegou no ponto que eu falei, pô, mano, tu não, cara, não, por que tu tá fazendo isso? Termina a bosta do seu relacionamento, mano. Pô, que mancada com ela. Ela pode ter sido levemente errada também por estar ali deixando sozinho, desamparado, não interagindo com você, mas, pô, mano, vamos ser adulto, por favor, né? Vamos resolver as coisas como adulto sensato. É claro, aqui eu tô falando a minha visão de uma pessoa num relacionamento monogâmico, né? Então... E aparentemente ele também tá num relacionamento desse. No quadrinho não deixa nada explícito que é um relacionamento aberto. Então... não vem passar pano pra ele não, tá? O cara tá errado, esse papo de... ah, não, a culpa é da mulher e ele vai lá e tá de boa. Não, vai a merda. Com a ajuda desse entretenimento, ele consegue aliviar um pouco do estresse, consegue ter o contato humano que ele tá necessitando, só que isso não ajuda ele muito. É aquilo, é uma válvula de escape, é uma muleta pra conseguir continuar, algo que não vai ajudar muito a longo prazo. Vai só dar aquele up na dopamina ali momentânea e Vral depois volta pra vida de merda e ter que aturar ela e lidar com ela. O bom é que pelo menos ele não sente culpa, né? Então, ele não sente culpa disso. Isso mostra o quão egoísta e narcisista ele é, né? Ele faz essas merda, volta pra casa como se nada tivesse acontecido. E depois diz que tudo tá dando ruim por causa da esposa. E esse é o momento que ele fala com ela mais pra frente, depois que ele já tá ali meio mal pra caramba. Ele fala que ele se sente sozinho, ele explica, só que ele esperou chegar no limite. Não teve o diálogo anteriormente pra que ele entendesse e ela entendesse como que ele estava se sentindo, já que ela é meio focada demais no trabalho e esse é um problema dela, assim como ele é uma pessoa focada demais no quadrinhos, isso também é um problema pra ele. Ambos têm um foco muito grande, uma coisa que acaba prejudicando o outro, só que eles não conversam sobre seus problemas e seus sentimentos, o que faz com que ele acabe somente se abrindo quando chegou no limite, quando a bomba tava estourando. Que daí ele fala, olha, eu não tô me sentindo uma parte desse relacionamento, você tá basicamente só trabalhando, você dá mais atenção pro outro mangaka, então outros mangakas são mais importantes, eu também sou mangaka, é aquela questão do ego ferido nessa parte também, se sente sozinho, seu ego tá ferido também, porque ela tá trabalhando com outro mangaka e não dando apoio pra ele, então acaba que vira uma montanha, uma bola de neve, que somente vem e atinge o ponto quando ela tá de um tamanho que não tem como parar.
E aí é aquilo, se você é um adulto, fica aqui a dica pra quem for adolescente e tá vendo, se você é um adulto, tem um problema e você consegue resolver ele conversando, tenta conversar antes dessa bagaça lotar a tua cabeça, não fica remoendo, vai, faz alguma coisa de útil na sua vida de merda, pô. Vai lá e conversa, em vez de você fazer alguém ter uma vida de merda também, e chegar no momento que ninguém tá aguentando, vai lá e conversa, caramba, é muito mais fácil. Me exaltei um pouco, pensar em pessoas sendo idiotas faz isso comigo. Momento da tangente. Se você é assim como eu... Ah, deu sono, pô. Se você, assim como eu, vive numa sociedade neoliberal, né? Porque você tá no Brasil, não sei se você sabe, mas o Brasil não é um país comunista ou socialista, né? A gente é uma república neoliberal. Você sabe como que há uma cobrança por produtividade. Em todo canto vai ter alguém falando: acorde e trabalhe enquanto eles dormem. Leia um livro de coaching para você conseguir atingir sucesso na sua vida. Sempre tem alguém tentando te explorar, além da exploração normal, que é você trabalhar 8 horas por dia, ou totalizar 20 ou 44 horas semanais, depende daí do seu caso. Você vai ter uma cobrança extrema para você ser mais produtivo. E isso é algo que desgasta muito o físico e a mente da pessoa. O mangaka pode ter um desgaste físico gigante, mas ele adoece também por questões psicológicas. Não é só porque alguém tem um trabalho que ferra muito o braço que não vai fazer com que ele tenha um burnout. Tanto que o Byung-Chul Han, na Sociedade do Cansaço, já menciona como o burnout se torna algo que vai ser relativamente comum conforme essa sociedade do cansaço, que acaba gerando uma necessidade de produção sempre maior, fazer um desgaste e um problema emocional tremendo para a gente que é trabalhador em alguma escala. Me coloco aqui mesmo sendo professor, porque eu gasto minha sanidade para aguentar jovens que agem às vezes como babuíno quando a nota já tá fechada e tá com nota boa, né? Então, Mas isso é algo que a gente já tem um debate muito grande atualmente, tanto que recentemente começou a pegar muito nas redes o fim da escala 6x1 para acabar gerando um menor desgaste, porque querendo ou não a produção aumenta, porque a gente vai ter mais gente trabalhando, pelo menos ali, a gente vai ter maior gasto, que são essas pessoas vai lá, vai poder comprar mais coisa, e a economia gira, enquanto isso a gente fornece período de descanso. Porque se você trabalha 6 dias na semana e folga 1, você acaba não tendo muito tempo para aproveitar a vida e, viver. E esse é o problema que o Fukazawa e a esposa dele tiveram para fazer com que seu relacionamento se desgastasse a esse ponto. Ambos trabalham tanto que foram começando a não conseguir interagir mais entre si direito. Foram trabalhando tanto que chegaram num ponto de esgotamento que momentos que poderiam ser utilizados para descanso foram transformados em momentos de bad, reflexão negativa. Foram momentos que se tornaram momentos angustiantes, com a cobrança de que eu preciso produzir ainda mais. Tanto que a gente vê Fukazawa que ele quer tirar um período sabático, entre aspas, porque ele não sabe mais o que fazer. Ele não tem ideia do que produzir, como que ele vai fazer uma obra, porque ele está esgotado. E o ritmo de trabalho faz isso. Por isso que eu quero deixar aqui uma dica de leitura, que é o livro Byung-Chul Han. Se você quiser comprar, o link vai estar na destruição. Pensando já na destruição da escala 6x1. O item vai estar na descrição, usa meu link lá da Amazon, se você for comprar pela Amazon. Daí esse apoio, né? O professor precisa comprar uns remédios, porque esse é um livro que fala muito sobre um problema que a gente vê crescendo atualmente na nossa sociedade, que é o aumento nos transtornos psicológicos como ansiedade, depressão e burnout.
Isso acontece porque quando o ser humano vivia lá na roça, ela acordava 5 horas, trabalhava sem aquela cobrança destrutiva do eu preciso produzir ainda mais, então se eu colher tudo aqui, depois eu tenho que pensar em como eu vou melhorar ainda mais a minha propaganda, o marketing. Isso acabou fazendo com que nessa produção industrial a gente acabe sendo cobrados ainda mais. Além do trabalho de 8 horas, tem um outro negócio para você complementar a renda. Complemento de renda é algo que todo lugar fala. Pô, você já trabalha 8 horas, isso não tá dando para você viver, não tá vendo que tem algo errado. Se você trabalha 8 horas, você não tem tempo para viver direito, ter uma vida digna. Você precisa de mais renda para ter um mínimo. Você não vê que tem algo errado nessa estrutura? O ser humano às vezes é deprimente. E decadente. Então é isso, recomendo, além da leitura desse quadrinho, ler também Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano, que, salvo engano, estudou muito na Alemanha, por isso tem uma questão ali meio parecida com alguns pensadores alemães, que é o Byung-Chul Han. Vai lá na descrição, compra. Ainda tem coisa pra caramba pra eu falar nesse vídeo ainda. Não sei quantas horas vai dar essa bagaça, mas vamos lá. E agora eu vou falar do final, mas antes... Só um disclaimer, a gente tem muita coisa no quadrinho, tá? Eu basicamente pincelei até agora o começo dele. Então, pode ler que você vai ter ainda muita novidade. Acho que o mais que eu trouxe foi algumas reflexões que eu tive lendo essa obra. E vamos lá pro final agora, porque nesse final tem uma coisa que eu quero falar muito, que é uma questão sobre a filosofia... ou melhor, sobre o debate da arte de Roland Barthes, que é A Morte do Autor, um ensaio sobre a questão de o autor ele é detentor dos significados que aquela obra deve possuir ou não. E é disso que a gente vai falar agora, então bora lá. Agora tem spoilers, então se você quiser sair agora, são spoilers pesados do final do mangá, tá? Não sei se isso importa, mas... Se você não quer esses spoilers, é isso daí, tá? Falou, tá? Boa vida aí. Vê se não cai numa rotina de trabalho que vai acabar com sua vida, tá? Não deixa acontecer o mesmo que aconteceu com Decadência. E só lembre, trabalhar mesmo com algo que você ama vai se tornar um porre por causa da cobrança, podendo fazer com que você se distancie desse seu amor, tá? Tanto como um hobby ou pessoas. Então, no final do mangá, a gente teve o Fukazawa dando várias aventuras, conversando com muitas pessoas, tentando se entender um pouco melhor, tentando entender mais sobre a conjectura da sociedade japonesa e produção de mangás, e ele percebe que não vou lutar mais com isso. Eu vou só produzir algo que seja medíocre mesmo e vender bem e seguir a vida. Basicamente ele é um personagem trágico, porque ele passa boa parte do quadrinho querendo lutar contra essa mediocridade, porém por causa do neoliberalismo ele se sente impelido a ceder. Parar de querer ser tão autoral e fazer uma obra medíocre. E aí a gente tem, né, que por causa do que aconteceu com a esposa dele, que foi pedido até um divórcio, que eu não tinha comentado, uma tentativa de abuso, porque ele tava levemente alterado. Eu falei, se você ficou até aqui, tu vai ter spoiler pra caramba. Ele acabou decidindo desistir. Ele cansou de lutar porque ele não vai conseguir mudar nada. É um personagem que acaba sendo pessimista mesmo, pensando nesse ponto de vista, porque ele só aceita que, preciso de dinheiro. O dinheiro vai cair na conta? Beleza. Vou então ceder e fazer o que as pessoas querem ler, não o que eu queria poder ler quando menor. E daí ele tá lá numa sessão de autógrafos, dando um autógrafo, pá. E uma personagem que a gente já
até o momento só viu pela rede social que eles acabam utilizando, uma espécie de Twitter, que interagia bastante com ele, mandava mensagens de sensei, faz tempo que você não tem postado, espero que esteja tudo bem, nossa, li seu último quadrinho, que maravilhoso, coisas assim. E ele assina e ela conversa com ele, fala que sempre mandou mensagem, ele reconhece e ela diz que esse novo quadrinho dele, esse novo mangá, conseguiu fazer ela se sentir muito melhor, trouxe uma melhora pro estado dela mentalmente, trouxe um alívio para todos os problemas que ela estava passando ali, serviu todo o quadrinho que ela leu dele, serviu como uma motivação para ela continuar. E aí a gente vê o Fukazawa falando: você não entendeu o quadrinho. É que eu gosto de uma anedota que foi, acho que o link do Quadrinhos na Sarjeta que utilizou, que um crítico disse pro diretor da obra de um filme que, nossa, eu gostei muito de como você fez isso, isso e isso para debater tal tema, e o diretor falou que na obra dele não havia nada disso. E o crítico disse que então eu assisti um filme melhor do que o filme que você dirigiu, por causa dessa questão da visão. Isso linka com um debate que a gente pode ter, tanto sobre a questão de nem toda obra que seja medíocre, popular, voltado para a população em massa, atingir o máximo de pessoas, vai ser uma obra sem profundidade. Por quê? O autor pode achar que aquilo ali não vai ter nenhum sentido, mas as pessoas podem apropriar esses significados e trazer sentidos que nunca foram idealizados pelo autor. Alguns defendem que não, se o autor não quis dizer isso, não importa. Mas quando a gente tem uma obra, eu defendo que, como Roland Barthes acabou trazendo no seu ensaio A Morte do Autor, eu esqueci o nome do livro, peço desculpa. Eu vou deixar aqui o link na descrição se eu achar o artigo. Mas depois que o autor faz a obra, ele não é dono dos sentidos que pode ser dado a ela. Então, por exemplo, esse vídeo pode acabar sendo apropriado por alguém para fazer uma crítica à esquerda ou uma crítica à direita, que pode ter sido algo que eu não pensei, mas isso não importa. Depois que uma obra com um teor artístico é produzida, ela pode ser ressignificada. E essa ressignificação pode acontecer para os dois lados. A gente tem, por exemplo, Nietzsche, que foi apropriado pelos alemães, mesmo ele criticando muito o fenômeno de manada dos alemães, que depois foi reapropriado pela esquerda ali, para trazer essa crítica aos movimentos nazifascistas. E principalmente como Roland Barthes defende, o autor faz a obra, todos os sentidos possíveis dela vai ser individual da pessoa que leu e sentiu algo com aquela obra. O autor não é dono dos sentimentos, dos significados que uma pessoa com um pensamento crítico pode vir a ter com sua obra. Por isso que a frase do Fukazawa de você não entendeu o quadrinho, o mangá, é algo que mostra como ele é uma pessoa tão egocêntrica. Ele não consegue entender que a obra dele, mesmo que ele ache medíocre, possa ter um sentido além. E isso mostra a riqueza de decadência e, como sempre, a riqueza do Inyo Asano para fazer narrativas que pegam coisas banais da vida, coisas comuns e, melancolia, porque toma melancolia durante esse quadrinho, toda hora melancolia. E ainda assim conseguir trazer toda uma gama crítica absurda pro leitor. E é claro, vai ter diversas interpretações sobre o que aconteceu, porque cada pessoa é única quando faz a sua leitura. Se ela tiver pensamento minimamente crítico, ela pode entender algo diferente nessa obra, algo que eu não falei. Então o vídeo fica por aqui. Você aí que viu esse vídeo e leu esse quadrinho, me diz aí o que você acabou entendendo, sentindo sobre essa obra.
Vamos compartilhar essa opinião aí e me ajuda no engajamento. Mas é isso, muito obrigado e falou! Pô, dá até uma bad falar de Inuyasha.